Pessoal de Guariba, eu queria falar que o hospital hoje em dia está muito bem preparado para receber os casos de Covid. Antes tinham poucos equipamentos, agora aumentou os equipamentos. A gente era 4 respiradores, agora já são 8 respiradores. Temos leito específico para Covid no hospital, onde pode ser internado, onde não tem contato. Temos na frente do hospital o Covid, onde atende todas as síndromes gripais. De lá são feitas notificações e essas notificações, depois a Secretaria da Saúde vai atrás de quem teve contato para evitar essa disseminação dessa doença. Isso é muito importante. O uso de máscara é importante para evitar a disseminação, evitando assim o contato de uma pessoa para outra, você contaminar com o Covid. Eu queria falar principalmente para o pessoal que faz exercício físico. Tome muito cuidado, porque o excesso de exercício físico, por exemplo, uma caminhada, você pode expelir até 3 metros de distância o Covid. E andando de bicicleta, ele pode chegar até 10 metros. Então é muito importante você, quando praticar exercício físico, usar máscara. E sempre levar mais de uma máscara, porque depois que ela ficou úmida, ela já não tem a importância de antes. E filas, principalmente de mercado, de banco, sempre está a educação. 2 metros de distância, usar álcool gel, usar máscara. Quando vocês forem no mercado ou em outro lugar, farmácia, use a máscara, use álcool gel. Você pegou em alguma coisa? Não põe no rosto, no olho, a mão de volta. Sempre passar álcool gel de novo na mão, porque é muito importante. Qualquer objeto pode ser contaminado. E essa contaminação, ela pode te afetar. A carga viral não deve ser tão alta, mas você vai ser contaminado pelo coronavírus. Pessoal, apesar do hospital estar preparado para atender o coronavírus, é sempre importante você não vir no hospital, porque aqui sempre tem a possibilidade de estar circulando o coronavírus e você ser infectado por ele e levar para sua casa de uma forma assintomática. E, por exemplo, se em Guariba tem pouco caso, vamos supor que 6 casos foram notificados. Desses 6 casos, pode ter a cada caso uns 20 contaminados sem ter sintoma. O problema não é você tem que ter cuidado com a sua vida. E você tendo cuidado com a sua vida, você vai evitar de levar esse vírus para outras pessoas de maior risco, como hipertenso, diabético, cardíaco, DPOC. Você pode não sentir nada se você tiver uma boa saúde, mas se você levar esse vírus para um idoso ou uma dessas patologias que eu falei, você pode levar esse paciente à morte, porque a reação inflamatória do Covid em quem já tem doença é muito grave. É como eu falei antes, Guariba teve 6 casos e cada caso você pode contar de 10 até 20 pessoas assintomáticas com o Covid. Então isso é muito importante. Eu sempre falo, o principal tratamento do Covid é a educação. Os países como a China, a Coreia, educação, manter a distância, álcool gel e máscara. O hospital hoje, além de ter esses respiradores, Covid, uma área separada para Covid, o atendimento na frente para as pessoas com síndrome respiratórias. O hospital também está bem preparado com os materiais de IPI e todos os insumos necessários. Por enquanto, ainda não temos muita necessidade. Até agora está tudo sob controle. Mas o medo da gente é essa curva fazer um ápice e o hospital não ter condições para atender a todos. Pessoal, e principalmente crianças. As crianças, elas podem adquirir o vírus, ser assintomática e levar para casa, onde você pode ter alguém de risco em casa, de grupo de risco, e ter uma inflamação muito grave pelo Covid. Então tome cuidado com as crianças. E ultimamente tem tido casos de crianças que não desenvolvem o Covid. Só que depois de 6 meses ele pode ter uma doença de reação inflamatória muito forte, parecido com síndrome de Kawasaki, e é um tratamento muito difícil, mas ainda não é nada provado. Mas eu peço a vocês, cuidado com as crianças, porque ela pode não ter grave a doença, mas ela transmite a doença pelo pessoal de risco, levando assim o Covid para sua casa. Pessoal, eu estou de plantão hoje, queria agradecer vocês de não estar vindo no hospital sem necessidade. Fique na sua casa, saia o mínimo necessário. A doença é um inimigo invisível que a gente tem, você não vai ver ele, por isso que dá uma sensação de que você não tem e não vai pegar. Então tome muito cuidado. A principal coisa que você tem que ter, eu retorno a falar quantas vezes for necessário, educação, distanciamento, máscara e álcool gel.
Se cuide, cuide de você e da sua família. População de Guariba. Nós da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, com a ajuda da Prefeitura Municipal de Guariba, nós estamos fazendo a nossa parte em combate ao Covid. Tá? Está sendo fornecido máscara para a população, foi fornecido mais de 50 mil máscaras de tecido para a população. A gente está pedindo a colaboração de vocês. Não adianta a Prefeitura, como é o caso da dengue, não adianta a Prefeitura fazer a sua parte se a população não colaborar. Nós não vamos conseguir vencer sozinho, né? Ainda está, pelo governo do estado, pelo decreto estadual, solicitando isolamento. A pessoa tem que ficar em casa. Então a gente está pedindo também para a população procurar as unidades de saúde só quando realmente for necessário. A gente está vendo, as pessoas estão vindo para marcar consultas que está esperando faz muito tempo, realmente, mas sem necessidade. Consultas de rotina. Né? O que a gente pede é para estar vindo, os médicos estão aqui, estão atendendo, o pessoal da enfermagem está atendendo, todos protegidos e todos tomando os devidos cuidados. Tá? Mas a gente pede para a população procurar realmente o que for necessário. Se for algum sintoma de gripe, principalmente febre, tosse, falta de ar, a gente tem anexo ali ao pronto-socorro, um local especializado para atendimento de pessoas com esses sintomas. Então a gente pede que vá direto a esse local, né? Porque eles já estão equipados e preparados para atender a população com síndromes gripais. Se não fosse a atuação da Prefeitura Municipal de Guariba, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, com certeza teríamos mais casos do que temos hoje. Temos 6 casos confirmados, por isso que pedimos o empenho da população em manter o isolamento social. Tá? O comércio ainda está bem restrito, por conta disso a Prefeitura está seguindo, como eu disse anteriormente, o decreto estadual que é para manter o isolamento. No município de Guariba nós não temos UTI, que é a unidade de terapia intensiva, geralmente aquelas pessoas que precisam de um cuidado mais intensivo do médico, onde tem um médico e enfermagem 24 horas do lado. Às vezes a pessoa precisa ficar entubada é quando não consegue respirar sozinha. Né? A nossa referência para uns casos graves, mas não tão graves, é Monte Alto, porque Ribeirão, os hospitais de Ribeirão, não dão conta de atender toda a região. Casos graves, gravíssimos, que a pessoa precisa ficar entubada, ainda vai para Ribeirão Preto. Os casos que a pessoa precisa de um monitoramento mais de perto, mas que não deixa de ser grave, vai para Monte Alto. Monte Alto onde? Na UTI de Monte Alto. A nossa referência é lá, para não sobrecarregar os hospitais de Ribeirão Preto. Ou Sertãozinho, que também é referência nossa. Pelo que eu vejo, todos os profissionais, desde o prefeito, secretário da saúde, os profissionais da enfermagem, médico, a gente está fazendo o que é possível e impossível para afastar a transmissão do vírus. Mas a gente não consegue fazer, eu reforço, sempre falo isso, como é o caso da dengue, se a população não colaborar. Por quê? Porque a transmissão é respiratória. Então a transmissão é muito fácil. A gente não sabe porque às vezes a pessoa está assintomática que não tem sintomas, mas está transmitindo o vírus. Por isso esse cuidado de quanto mais tempo ficar em casa, melhor. O município tem feito o que dá para fazer. Até limpeza de rua com água sanitária para eliminar o vírus tem feito, né? Mas se não tiver o apoio da população, a gente não consegue. Olá, população de Guariba, aqui é o Dr. Marcos Ucubo, da Santa Casa de Guariba. Estou aqui para poder fazer alguns esclarecimentos quanto ao uso de máscara e também aglomerações. É importante que sempre que vocês saírem de casa, utilizem a máscara, mesmo que seja de pano. É bom que vocês troquem essa máscara com frequência, que tenham mais de uma máscara em casa. Quando ela ficar úmida ou passar mais de 2 ou 3 horas, vocês troquem essa máscara. Também é bom que vocês evitem aglomerações, festas, mesmo que seja com poucas pessoas, que vocês se atenham a ficar só entre a família de vocês. Vocês terão muito tempo para fazer churrascos, confraternizações, comemorar aniversários. Isso não necessariamente precisa ser agora, porque a doença ela se dissemina, ela se espalha exatamente pelo contato entre as pessoas. Algumas pessoas vão estar doentes, essas vocês sabem que tem que evitar o contato mesmo,
mas muitas pessoas estão carregando o vírus com ela e elas não apresentam nenhum sintoma. E mesmo assim, elas passam a doenças para outras pessoas. Então, é sempre importante que vocês não se aglomerem, não façam confraternizações, reuniões, evitem ao máximo. Felizmente, o nosso município, nós tivemos poucos casos de Covid, porém, no entanto, não por isso deixa de ser grave. Os casos que nós tivemos aqui foram de pacientes relativamente jovens, foram casos que não foram simples, foram casos que precisaram de internação, normalmente precisaram de oxigênio, alguns casos a gente tem conhecimento que foram para UTI, e não foram pessoas idosas. Foram pessoas na faixa dos 30, 40 anos, inclusive um deles um paciente de 18 anos, que é um paciente muito jovem. Então essa ideia de que só os mais velhos, idosos são acometidos pela doença e que são os graves, não é verdade. A gente viu que a doença aqui no Brasil, ela rejuvenesceu. Os obesos têm sido um paciente que tem sido os mais graves que a gente vê, mais do que com outras doenças. Então é importante que as pessoas tenham consciência realmente que a doença é séria. Não é... As pessoas não estão criando fatos, exagerando que a doença é séria. Ela é muito séria. A nossa região se preparou muito bem. Muito pelo fato de termos médicos, termos a faculdade de medicina, mais de uma faculdade de medicina em Ribeirão. A região se preparou muito bem na questão de saúde. Temos leitos disponíveis de UTI, a lotação não tem sido grande, mas é porque aqui a região se preparou muito bem. A cidade, o Dr. Francisco, teve muita preocupação. Ele se antecipou a muita coisa. Ele se antecipou com a preocupação de que quando o Ribeirão não conseguisse mais suportar receber pacientes da nossa região, que a gente consiga pelo menos dar um mínimo de conforto e de suporte para os nossos pacientes da nossa cidade. Então o Dr. Francisco teve muita preocupação e pelo que eu vejo, pelas lives dele, ele se preocupa muito e continua se preocupando. Inclusive ele mesmo se coloca em risco indo para a rua, mesmo que ele esteja de máscara, tudo, ele é um grupo de risco. Ele tem muita preocupação, ele está fazendo muito mais do que muitos prefeitos, muitos governadores estão fazendo para qualquer população. Então eu acho que se ele está botando a cara dele aí para fora, na rua, se arriscando, eu acho que a população deveria ouvi-lo. Ele é um médico, ele tem pleno conhecimento, ele está bem assessorado por infectologistas, outros médicos que estão conversando com ele troca ideia com muita gente, então ele está muito bem assessorado, ele sabe o que ele está falando. Bom, eu gostaria muito que a população ouvisse um pouco mais do Dr. Francisco, porque a gente tem relatos de que está tendo muita aglomeração, muita festa, muita reunião. Vocês não têm ideia da gravidade da doença. Até vocês terem alguém da família ou alguém muito próximo que seja acometido pela doença. Nós, infelizmente, aqui da Santa Casa de Guariba, nós tivemos a perda de um médico que trabalhou com a gente e ele tinha 41 anos, o Dr. Osmar Seabra, ele tinha 41 anos, um filho de 1 ano e meio e a esposa está grávida. Infelizmente, ele perdeu a batalha para o Covid e nós sentimos muito e nós, a partir desse momento, nós sempre levamos muito a sério a doença, mas a partir desse momento, nós sentimos que está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Então, por favor, eu peço para que a população leve muito a sério antes de que a doença se espalhe demais no nosso município e a gente não tenha controle e não consiga dar suporte para todo mundo.